aqui, que aí já vou direto da igreja, porque se entrar em casa, não chegar, tem que sair do outro mês. Eu posso chegar no horário. Hoje o trânsito provavelmente foi caótico por conta do feriado de manhã, né? Já foi? Então, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos ver Jonas capítulo 2 e vamos começar com a oração. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos aqui mais uma noite, mais uma quarta-feira para o estudo bíblico. Que o Senhor fale aos nossos corações através da sua palavra, através desta mensagem contida em Jonas. Que o Senhor abençoe a todos que ainda não chegaram e os que não puderam vir também. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, como nós vimos com o irmão Vitor no capítulo 1, contextualizando aqui, Jonas ele é chamado por Deus. Deus o chama para ir a Nínive e pregar aos ninivitas, no sentido para que eles se arrependessem e largassem os seus maus caminhos. Mas Jonas, ele foge. É engraçado, né? Jonas foge de Deus. No versículo 3 do capítulo 1 diz: Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor. E se nós vermos o Salmo 139, no versículo 8, diz o seguinte: Salmo 139, 8, a partir do versículo 7, na verdade. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, também lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua direita me susterá. Então é impossível fugirmos da presença de Deus. E aqui no versículo 9, fala da extremidade do mar, que mesmo ali a mão de Deus o guiará. E nós veremos exatamente isso, a mão de Deus guiando Jonas ali no fundo do mar. Então, voltando à contextualização aqui, relembrando do capítulo 1, Jonas foge, ou pelo ao menos tenta fugir do Senhor. Ele encontra um barco já pronto, ele entra nesse barco e foge. Ele enfrenta uma grande tempestade e eles o jogam em alto mar. E quando ele é jogado em alto mar, vem um grande peixe e engole Jonas. E agora o capítulo 2 nós veremos não algo que relata como o capítulo 1 ou o capítulo 3. Nós veremos uma oração. O capítulo 2 é uma oração de Jonas a Deus. E é a primeira vez no livro que Jonas ora a Deus. Então, Jonas havia fugido do seu chamado por obstinação, por uma dureza de coração, e ele foi jogado em alto mar, como vimos no capítulo 1, e engolido, consequentemente, pelo grande peixe. Então, no versículo 1 aqui do capítulo 2, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: No meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do Sheol gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Capítulo 1 e o 2. Então aqui, nós vemos que Jonas, ele foi jogado ao mar, e ele cita aqui o Sheol. O Sheol é o lugar dos mortos. Então ele não chegou a morrer, mas foi uma quase morte. Afinal ele naufragou, a ponto de um grande peixe o engolir. E tem uma coisa interessante aqui na estrutura do capítulo 2, principalmente aqui do versículo 1 ao versículo 7. Tem uma estrutura de morte, sepultamento e ressurreição. Jesus, o nosso Senhor Jesus, usou essa mesma estrutura em Mateus 12:40. O Senhor Jesus usou como um apontamento profético para ele mesmo. Ele utiliza Jonas. Eu vou ler aqui. Mateus 12:40. Diz o seguinte: Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe,
assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então aqui nós vemos que Jesus prediz a sua morte, sepultamento e ressurreição, usando essa história de Jonas, o ocorrido com Jonas, como analogia. Jonas, ele foi trazido de volta por Deus de uma morte aparente, como veremos aqui. E o nosso Senhor, ele venceu a morte após 3 dias na sepultura. Então essa primeira parte aqui do Sheol, gritei por socorro e ouviste o meu clamor. E o versículo 3 também, onde ele diz, Jonas, lançaste-me nas profundezas, no coração dos mares e correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagalhões passaram sobre mim. Então vemos que Jonas realmente foi à profundeza do mar. E isso daqui a gente poderia dizer que seria uma predição de morte. Afinal, ele mesmo diz aqui no versículo 2 que Deus o respondeu e do Sheol ele gritou por socorro. Então, do lugar dos mortos. No versículo 4, nós veremos o seguinte. Ele continua dizendo, eu fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. Jonas, ele aqui se encontra desesperançoso, né? Porque foi expulso da presença de Deus. Na verdade, ele mesmo procurou isso, afinal ele fugiu de Deus, ele procurou fugir do Senhor. E agora ele enfrenta todas as dores que o afastamento de Deus causa. Assim como nosso Senhor Jesus, momentos na cruz, né? Nosso Senhor, quando estava na cruz, ele gritou, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E ali provavelmente foi a dor mais excruciante de Jesus, a ausência do Pai. E todas as vezes que nós estamos em afastamento, principalmente nesse sentido de rebeldia a Deus, nós enfrentamos muitos obstáculos, nós enfrentamos muitas coisas que não eram necessariamente para ocorrer, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o grande peixe aqui que engole Jonas, eu mesmo pensava o seguinte, poxa, mas que castigo, né? Um grande peixe te engolir. Mas hoje eu consegui olhar com outros olhos, hoje eu consegui olhar com um olho de livramento. Deus usou o grande peixe para salvar Jonas de uma morte por afogamento. Deus usou, e claro, para levá-lo ao seu destino final, como veremos aqui. Mas se não fosse o grande peixe, Jonas estava à deriva do mar. Eles jogaram ele para fora do barco. E como havia uma grande tempestade, como o mar estava revolto por conta da desobediência de Jonas, como vimos no capítulo 1, então, por certo, ele naufragaria, ele morreria afogado. Mas Deus manda esse grande peixe e salva, dá o livramento a Jonas. E aí, não para por aí também. Vale lembrar que enquanto há vida, há esperança, como Salomão escreveu em Eclesiastes 9. A parte B do versículo 4, ele diz, contudo olharei de novo para o teu santo templo. Então, ele volta a ter esperança, mesmo no mais profundo do abismo, como vimos no Salmo 139. É impossível fugirmos de Deus. Por mais que Jonas tenha tentado, por mais que Jonas tentou fugir de Deus, é impossível fugir da presença dele. E o versículo 5 seria outra estrutura que eu citei, que Jesus usou de analogia. E aqui seria basicamente o sepultamento, onde Jonas diz o seguinte, as águas me cercaram até a garganta, o abismo me envolveu, as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Então, nós vemos aqui que ele seria sepultado. Claro que Deus entrou com livramento, mas usando esse comparativo com Mateus 12:40, onde o Senhor Jesus utilizou isso daqui,
O Senhor Jesus, ele foi sepultado. Ele ficou sepultado por 3 dias e não chegou ao quarto. No terceiro dia, para a glória de Deus e para a nossa salvação, ele se levantou. E se nós continuarmos aqui, na parte B do versículo 6, mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Então aqui já há uma diferença, já há uma mudança abrupta, da morte para o livramento. Jonas, que enfrentaria o fim da vida, agora ele enfrenta, agora ele encara um Deus que é bom, um Deus que é benevolente e que tinha todo o direito de ceifar ali Jonas por toda a sua desobediência, por sua rebeldia, por sua obstinação. Deus dá a ele uma nova chance e ele reconhece isso. E muitas vezes nas nossas vidas, Deus envia os seus grandes peixes para nos engolir, quando por nossas próprias escolhas, por nossas próprias obstinações, nós decidimos não ir a Nínive, mas decidimos pegar o primeiro barco que viemos e ir para Tarsis. E aí enfrentamos uma tempestade, uma turbulência e somos jogados em alto mar. E o que era para ser a nossa morte coopera para o nosso bem. Deus usa de qualquer circunstância, Deus pode usar de qualquer circunstância em favor daqueles que amam a Ele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a história de Jonas é o desenho desse versículo. Aquilo que veio para matar, aquilo que veio para afundar, aquilo que veio com direito, em resposta à desobediência dele, Deus usa em favor do plano de Deus, e Jonas também. No versículo 7 aqui, quando a minha vida já desfalecia, eu me lembrei do Senhor. Então, mais uma vez, há circunstâncias que vêm na nossa vida por conta da nossa desobediência, há circunstâncias que vêm como simplesmente uma colheita daquilo que plantamos, mas ainda assim, Deus pode usar das piores circunstâncias para nos trazer de volta para Ele. E aqui, antes de Deus levar Jonas a Nínive, Deus primeiro faz com que Jonas se lembre do Senhor. Jonas, que fugiu do Senhor, que tentou fugir do Senhor, que se obstinou, endureceu seu coração, agora, através de todas essas circunstâncias ruins, ele se lembra do Senhor. Se ele olhasse com outros olhos, talvez ele se endureceria ainda mais. Olha o que aconteceu, eu agora fui engolido por um peixe, mas não. Ele se lembrou do Senhor. E essa parte aqui do versículo, do versículo 6, parte B do versículo 6, e essa parte 7, seria a predição da ressurreição do Senhor Jesus, comparado a Marcos 12:40. E é isso mesmo, a esperança, mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus, quando minha vida já desfalecia, eu me lembrei do Senhor. E essa parte B do versículo 7, ela é incrível também. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Jonas, no fundo do mar, ora a Deus e Deus escuta. Não existe lugar que Deus não possa te escutar, não exista circunstância, adversidade, tribulação, problema, espada, dor, nada disso. Não existe nada disso que venha fazer com que Deus não nos escute. Deus não é um ídolo, Ele tem olhos e vê, ouvidos e ouve, boca e fala. E também tem um versículo de Romanos 8, quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Romanos 8 mesmo, né? É lindo, vai de encontro a isso aqui também. Vai de encontro perfeitamente a isso aqui. Vai lá. Não, eu estou correndo aqui, mas é só esse capítulo 2, então... Quando eu leio 6, eu lembro muito, a gente se coloca a nossa vida aqui, né?
dele até os fundamentos dos montes e a terra retrosanou. Então Jonas obedeceu e sofreu castigo. Nós desobedecemos a Deus diretamente e teríamos que sofrer o castigo. Mas ao contrário que Jonas sofreu o castigo, de entrar 3 dias, Cristo assumiu esse castigo para cima. Daí eu fico vendo, ele continuou, me aprisionou nas trancas, mas se tu quisesse subir a minha vida das escrituras. Ou seja, igual Paulo falou, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas a morte de Cristo nos deu vida e vida abundante. É o cumprimento ou eu ajuntei 2 versículos aí? É o cumprimento? Glória a Deus, varão, que revelação, hein? Essa aí. Não, mas o versículo é esse mesmo? O qual? Nós estamos mortos em delito, verdade? Tem um versículo que fala. Não, sim, mas acho que eu não sei se eu juntei 2 versículos. Ah, entendi a sua pergunta. Eu juntei, mas, enfim. Mas você está falando, eu estava pensando isso aqui agora, porque é basicamente a nossa vida. Nós estamos mortos, sepultados, mas esse castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras somos sarados. Então, por nossos pisaduras, né? Mas é uma coisa que eu todos. Isso é Efésios 2:5. Ele nos deu a vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A primeira parte que você colocou é esse de Efésios. Agora a segunda parte tem que ser de qualquer um. É minha, essa parte que falou, lembrando tudo. A primeira parte é isso mesmo. O que você falou é Romanos 8:38. Acabei de ver aqui, é isso mesmo. 8:38. Tem uma parte aqui que eu fiz uma anotação muito interessante, só que eu não consegui ler por conta da letrinha, mas está lá, é do versículo 3, que é: lançaste-me nas profundezas, no coração dos mares, e correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Jonas está falando aqui que Deus o lançou nas profundezas do mar. Mas, se nós vermos aqui, Jonas 1,15, nós vemos que os marinheiros jogaram Jonas no fundo do mar. Então Jonas aqui está reconhecendo a soberania de Deus. Os homens agiram, mas foi Deus quem governou. Nada foge do controle de Deus. Então todo esse estado aqui, toda essa oração que estamos vendo, Jonas está mostrando o quebrantamento do coração de Jonas. Jonas, por mais que se obstinou e teve que passar por tudo isso aqui, as coisas estão cooperando para o plano de Deus. Jonas está chegando aqui, está sendo alinhado, né? Geralmente é isso mesmo. Nós somos alinhados através das dores, através das circunstâncias. E versículo 8: aqueles que acreditam em ídolos inúteis abandonam o amor leal de Deus por eles. E aqui ele traz uma abordagem que a gente pode citar 2 coisas: a idolatria e a fidelidade ao Senhor. Sabemos que nós já nascemos em pecado, sabemos que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A nossa presunção é tão grande que para a gente amoldar um Jesus totalmente diferente é bem fácil. Para a gente amoldar um ídolo, um Deus que caiba dentro da nossa vida, é bem fácil. É tão fácil que a gente vê isso aí diariamente. Não vou nem falar dos outros, posso falar de nós mesmos ou de mim mesmo. A gente fica tentando fazer com que Deus caiba nos nossos planos, a gente fica tentando fazer com que Deus se amolde aos nossos planos, mas Deus não se amoldou aos planos de Jonas aqui, não. Deus está fazendo com que Jonas venha a se amoldar em seus planos. E ele pode sim ter acreditado em algum ídolo inútil aqui, mas o fato é que Deus está quebrantando ele, como estamos vendo.
E ele tem reconhecido tudo isso. Todos aqueles que acreditam em ídolos inúteis abandonam o amor leal de Deus por eles. Deus nunca deixou de nos amar. Ele nos amou primeiro, porque se dependesse de nós para amar a Deus primeiro, isso seria impossível. É por isso que Ele nos amou primeiro, é por isso que Ele enviou Jesus a nós para morrer em nosso lugar e ressuscitar. Então, versículo 9. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a Ti. O que prometi, cumprirei totalmente. Se a gente olhar o Salmo 50, versículos 14 e 23. Salmo 50, versículo 14. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo. E o versículo 23. Aquele que me oferece gratidão como sacrifício é o que me honra. Ao que anda nos meus caminhos, eu mostrarei a salvação de Deus. O versículo 9 aqui é um cumprimento prático desses dois versículos de Salmo 50. Jonas está dizendo basicamente o seguinte: eu irei reconhecer Deus por quem Ele é. Eu irei reconhecer Deus pelo que Ele faz, pela sua soberania, e vou passar a depender dEle com gratidão. Então isso é a personificação do arrependimento. O arrependimento não é um remorso. Jonas poderia muito bem ficar muito triste por toda essa situação, por ter sido jogado do barco, por ter sido engolido por um peixe, mas como o faraó se entristeceu, se arrependeu mediante as pragas do Egito. Mas na verdade não era um arrependimento, porque toda vez que vinha uma praga, ele se arrependia, mas a praga cessava, o espinho cessava, era retirado, e ele tornava a fazer alguma outra coisa ruim, tornava a impedir os israelitas de irem cultuar no deserto. E aqui, não, aqui ele não tem esse arrependimento de Faraó. Jonas mostra um arrependimento autêntico, que é mudança. Ele deixa sua obstinação de lado e muda. Ele larga a sua dureza para trás. É claro que isso também é Deus quem opera o querer e o realizar. Mas vamos entrar nisso não, porque é uma pauta complicada. E isso é a graça. A parte B aqui do versículo 9 é uma das frases mais memoráveis de todo o livro de Jonas. A salvação vem do Senhor. Isso é graça. Isso é graça. A salvação de Deus, ela não vem pelos nossos esforços, ela não vem pelas nossas obras. Isaías diz que as nossas melhores obras são como trapos de imundícia. Deus não precisa das nossas obras, mas quando nós somos salvos, nós demonstramos essa salvação através das nossas obras. Não para sermos salvos, mas como uma imagem do Espírito Santo de Deus, como uma imagem daquilo que Ele fez em nós, de tirar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne. Então, a salvação vem do Senhor. A graça é um favor imerecido. Deus não precisava fazer nada disso, mas ainda assim Ele fez por amor a nós. E a salvação vem única e exclusivamente dEle. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8. Deus é soberano. Deus é soberano. E essa frase nos dá uma lembrança de Atos 4, 12. Atos 4, 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Felipe, mas aqui ainda Jesus não havia vindo. Sim, mas Ele é o mesmo ontem e hoje. A obra consumadora de Jesus, ela atinge o presente, passado e futuro. Desde o primeiro santo que nasceu e se arrependeu de seus pecados, sem a revelação do Evangelho, sem a revelação de Cristo, até o último santo que vai nascer e vai se arrepender, serão salvos, assim como nós.
Por graça, por graça. E o último versículo aqui, senhor, fala. Eu achei interessante nessa situação aqui que a minha versão, no versículo 6, ela fala assim: eu desci até os fundamentos do monte. E muitas vezes a gente vai colocar essa situação, porque a gente coloca que Deus fez Jó cair ao mar. Jonas cair ao mar. Mas só que, na realidade, Jonas aqui mesmo, eu entendi assim, ele coloca: eu, pelas minhas escolhas, eu fui jogado ao mar. Aí se você colar aí, muitas das situações que a gente passa, a gente acha que Deus não vai estar lá, né? Eu estou na pior e eu estou sozinho. Aí se você for lá no Salmo 139 de Davi, ele vai falar, né, que você descer ao mais profundo, lá estarei. Se eu subir aos céus, lá também ele estará. E aí agora, trazendo nessa situação que você colocou aqui, da parte B, do versículo 9, aí ele fala: o Senhor pertence à salvação. Então ele, mesmo lá no abismo, ele lá na boca, lá no pior que fosse, não tem jeito mais, Deus arrumou uma situação para pegar e salvar ele. Então ele entendeu que não foi o acaso, não foi o peixe, não foi. E eu creio que assim é os milagres que Jesus Cristo faz, né? Ele arrumou cada um pretexto a chegar ao ponto ali do último, se eu não me engano, né? Que é o que ele cospe e passa a lama no olho do cego, para tipo assim, para mostrar assim, não é o que eu faço, é para quem e em nome de quem eu faço. Não é o método, mas é o que eu quero fazer. E nessa situação aqui, nos mostra isso, né? Que Deus poderia arrumar mil pretextos. Você até colocou aí, o mar estava revolto, mas a palavra vai falar aí que o mar se acalma quando eles jogam Jonas no mar. Mas aí, se Deus quisesse, naquele momento ali, Filipe foi teletransportado. Se Deus quisesse, naquele momento, ele falasse assim: não, peraí, você vai me bater na água, não. É isso. Já vai parar já. Só que Deus fez ele chegar lá, permitiu, né? E aí ele coloca: eu, a minha escolha, o meu eu. Muitas vezes a gente erra e a gente acha que Deus não está com a gente. E o engraçado é que com esse erro de Jonas, se a gente voltar no 1, você falou isso, que apesar do erro de Jonas ter sido, a atitude de Jonas salvou aquela população inteira. E quando ele estava todo mundo esperando para a chuva, cada um desses possível está adorando o seu Deus. Mas depois que Jonas acalma, eles reconhecem, não. O Deus de Jonas é o Deus verdadeiro. Falamos ontem na célula, nós falamos disso. Na desobediência de Jonas, Deus age. É interessante que Jonas, quando ele é reconhecido, né? Quando ele tem que se identificar, esclarecer a situação em que ele estava ali, por que ele falava: estou fugindo, né, do chamado que Deus determinou a mim. Aí ele mesmo entende que para acalmar aquele barco, para salvar aquele povo, ele faz que lance ao mar. Onde me lançaram ao mar, quer dizer, ele entendia para ele salvar aquele povo. E quando ele faz isso, igual você falou, né? Que o povo acabou se convertendo, vendo o poder de Deus. Então, realmente é o Deus do Jonas, o Deus maior, porque acalma o mar. Ele vai para a boca do peixe, né? Ele fica lá nas profundezas. E muitas vezes na nossa adversidade, quando a gente está nessa luta, nessa correria, nesse sofrimento, a gente vai lá no profundo. E é lá que o Senhor vai se revelar conosco. Agora. Eu gosto muito alguém já viu o Crônica de Nárnia? Quem? Crônica de Nárnia. Eu só vi o filme, né? Mas tem uma parte do livro que fala que Aslan não gosta de ser domesticado. E Aslan nada mais é uma representação de Jesus. Aí trazendo para nós aqui, Deus não é um leão domesticado, no sentido que ele faz do jeito que ele quer.
Ele podia muito bem, igual o Del falou, do céu, tocar no olho e pronto. Ele é Deus. Deus pode tudo. Ele pegou, cuspiu no olho, passou lã, passou de olho, e lá. Olha aqui. Ele vê a individualidade, né? Milagre precisa Como ele já ser falou certo, assim, levanteando. A pedra. Do nada assim, só da palavra levanteando, ele andou, mas teve outro que ele teve que agir. Pegou, passou terra, passou barro, passou no E olho. ele que teve que lá, né? Se lavar. A pedra de Lázaro, será que Jesus não podia tirar ela com o olho, não? Ó, derrete a pedra. Arrasta pra cima. Mas aí é o mais interessante, né? Que vai ser apresentado aqui nos próximos capítulos aqui. Né? Mesmo vendo isso tudo, Jonas ainda foi murmurando. E ele era revoltadinho. Mesmo vendo isso tudo, É um Pedro do Antigo Testamento. É um livro que engraçado, ele não vai terminar, ele vai terminar com interrogação. Deus prometeu o que comeu, o que bebeu, o que vestiu. Aí, diariamente, ele está sendo fiel. Mesmo assim, a gente. cara, eu falei. Ô Deus, você tá mandando pão, eu quero picanha. Pois é. Não, mas se fosse isso aí ainda, o nosso motivo de murmúrio ainda estava tranquilo, cara. É. O negócio é que é. Eu ainda falei com um amigo meu ao contrário, de 10 coisas, Deus já resolveu 3. A gente murmura pela 7. Mas o pior de tudo é que é o contrário. De 10 coisas, Deus já resolveu 9. Uma ali que ele está falando assim com a gente, assim, ó, isso aí não presta para você não, cara. Sai fora disso aí. Eu não estou te dando porque isso aí não é para você. E a gente ainda murmura com Deus por conta daquela ali que a gente quer. Obstinação. Obstinação. E Jonas aqui, ó, no capítulo 1, voltei aqui que o Vitor falou, eu até sublinhei. No versículo 9 ele fala: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra firme. Se ele teme a Deus, por que ele está fugindo então? Quantas vezes a gente não fala isso também, né, cara? Eu temo a Deus. Eu temo a Deus, mas que atitude é essa que eu fiz com um camarada ali que me fechou no trânsito? Cara, mas aqui tem uma situação, né, que Jonas entendia quem era Deus, né? É. Por isso que ele fala, eu sou hebreu. Exatamente. Então ele sabia quem era também os ninivitas. A educação dos judeus acerca de Deus, eles não brincam, não. Não, ele sabia o que era. Séria. E eles sabiam o que os ninivitas poderiam fazer, como eles estavam tomando terreno, onde eles iriam chegar. Tem uma versão que eu já li, isso não está na Bíblia, é extra Bíblia. É por isso que não enfim, é um aspas, um parênteses. Eles dizem que quando Jonas foi cuspido lá na terra, eles viram ele saindo da boca do peixe e imaginaram que era o deus Dagon, que eles adoravam, que era um deus peixe. É uma história assim, eu li por alto. Mas pelo que eu entendi do texto no final, eu entendi que ele voltou para Jope. O peixe não deixou ele deixou em Jope depois que ele voltou para mim. Não fala o texto aqui, porque nem mata, né? É. Então, Ele tinha que fazer a travessia por cima, né? ele não, eu vou te deixar onde você só tem volta, agora vai. E o capítulo 3, versículo 2 fala isso, né? Deus fala com ele a segunda vez: vá à grande cidade de Nínive. Realmente. Realmente. Você vê que Tarsis é o lugar de fuga que nós temos. É. E Nínive sempre vai ser de cumprir os desígnios. E toda vez que a gente está em fuga, Satanás tem um método ali prontinho para a gente fugir, né? Discretamente, contentar e Mas aí que dá, cara. Infelizmente, eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? Satanás não tem poder. Não, mas não, ele tem. poder ele tem. O problema E é nosso. ajudar a vazar. Mas Deus tinha um propósito, tanto que Jonas cumpriu o propósito. Mas aí que tá. Ele é tem o que eu coloquei aqui, ó. Ele mesmo coloca aqui, ó. Eu desci até os fundamentos dos montes. Você entendeu? E muitas vezes as nossas escolhas nos levam para longe do que Deus quer e a gente quer culpar Satanás. Mas sim. Satanás não tem nada a ver com isso. Isso é uma exclusão de responsabilidade. Eu penso assim também. Não, mas assim, Uma exclusão de responsabilidade.
Mas tem hora, vamos ver exemplo, Jesus na tentação. Lógico, Jesus não ia pecar. Nós cremos que ele é Deus, tudo mais. Mas Satanás não é nada. É. Mas ele é Jesus, cara, eu sei. Mas ele não arredou nem de Jesus. Outra coisa é a gente. Agora, a gente sabe o que Satanás faz? Ele só solta o burro, cara. É. Aquela carne do burro, pra mim, Mas o exemplo que eu acho. Mas aí ele tá o mesmo ele só soltou o derredor, burro, ele acha substitui ele. Não, tá ao derredor mesmo. Mas você entende? Não, Se gente, ele que o pior de nós foi nós. tinha Ele tem um poder submisso, né? O poder dele é submisso a Deus. Satanás dá um só um. Mas aí o mundo é o quê? Você só deu assistência. O mundo é o quê? Já desmaquei. Aí Deus colocou assim, ó. Deus colocou assim, ó, para Jonas assim, ó. Vai para lá e faz isso. Aí o que eu entendo do livro de Jonas, Satanás chegou para ele e falou assim para ele assim: não vai não, que o povo todo lá vai viver. Certo? Porque se você for ler o livro de Jonas, a história é sobre idolatria. Aí ele olhou e falou assim: não, eu não vou para lá não, porque Deus tem poder para destruir todo mundo lá, eu vou para o outro lado. Eu acho que ele teve medo do povo. Mas eu acho que ele só percebeu isso quando ele pregou o entendimento e só depois que ele pregou ele falou: ai Deus, o povo entendeu de fato mesmo? Mas então, isso que eu estou falando. Mas eu acho que ele fugiu. Ele fugiu justamente por causa de. Ele sabia que Deus ia perdoar eles. Ele sabia que por causa do povo. Versículo Esse é o grande diálogo dele no 4:2. A gente, é como se fosse nós hoje em dia, que um país está do ano certo, eu comecei a fazer a repensar e crer no Evangelho. É. A gente não coloca a cabeça, não. Se a gente ir para esses. Nigéria estão matando cristão lá todo dia, cara. Todo dia, irmão. Todo dia. Lá tá. É aí que tá. Lá tá matando cristão todo dia. Certo? A mesma questão de. Quem que foi lá? Que Jesus mandou ele lá na casa para buscar Paulo? Ananias. É a mesma questão. Para mim, de Jonas, Ananias para com Paulo. Na hora que falou assim: vai naquela casa lá que tem um homem orando lá e eu preciso dele. É vaso. Mesma situação. Deus falou com Jonas: vai até aquela cidade lá e prega eles. Mas só que Jonas já sabia que se ele pregasse, é o que ele vai falar, se não me engano, no 4, que se ele pregasse e um se arrependesse, Deus ia salvar todo mundo. E olha só, às vezes a gente faz uma pregação que eu estou falando a gente, tipo assim, só para imaginar. A gente pensa, vou pregar ali para uma multidão, eu vou dar uma palavra fenomenal, vai cheio de orgulho e ego, chega lá, ninguém converte. Jonas vai falando, eu vou pregar para ninguém converter. Na hora que ele fala, todo mundo converte. Isso aí, isso aí. Todo mundo. Você acha que você está alcançando o grupo A, mas é o B que está alimentando. E eu imagino que ele fez uma pregação bem daquelas, eu não queria estar aqui não, só. Bem assim, ele fala, um dia eu vou entrar e vou falar só isso. Acabou. Mas sai destruindo esse sábado. Ué. A mensagem tá no versículo 4, do 3. Aham. No 3. Do 3, 4. Nínive será destruída daqui a 40 dias. Essa é a mensagem. Converteu todo mundo, irmão. Converteu todo mundo. É Deus mostrando para ele até nisso que é soberano. É aqueles filmes de Apocalipse lá, o mundo está acabando, o mundo está acabando. Aí é aqueles todos achadores. Você vê que tem a autoridade de Deus na hora que ele abre a boca e fala, porque o povo não. E sem querer ter, né? Às vezes assim, a gente é barro, né? Aquele vaso de barro. E a gente vê a autoridade muitas vezes, né? Num ato, né? Às vezes tem aquele senhorzinho, às vezes está pregando, ele, né? Aparentemente todo mundo com muito mais qualificação, mas quando ele fala, a autoridade de Deus está cumprindo sobre ele. É isso mesmo. Um dos maiores pregadores nos últimos tempos, assim, dos últimos 200 anos, ele converteu, que ele entrou na igreja do nada,
e o pastor famoso que eu pregar não foi, aí ele chamou um diácono. Estava nevando. Aí, irmão, não conseguia pregar. Mas aí explodiu. Não é o mensageiro, é a mensagem. Vamos finalizar aqui o versículo 10 e último da oração de Jonas. Então o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Então Deus, a gente sabe que Ele é Senhor de tudo, na personificação dEle, né, me fugiu a palavra, na revelação dEle através de Jesus, nós vimos que Deus acalma os mares com uma palavra, que Deus acalma os animais, o tempo, tudo. Tem um fato interessante, eu mexo com animal de monta, eu parava e pensava, como Jesus pede para pegar um jumentinho que nunca foi montado, ainda menciona, nunca montado. Jesus monta nele, o bicho não dá um pulo, o bicho não faz nada. Ele só vai, ele deve ter pensado, é uma honra para mim, né? Carregar o rei dos reis aqui. E jumento geralmente é um bicho bravo, é a primeira monta assim. Jesus só chega, monta. Não bota a sela, não bota um freio. E fala que era um que nunca tinha sido lutado. Nunca, ele deixa claro. É um milagre isso. Eu estava comentando isso com o Vitor esses dias para trás, é um milagre que passa despercebido. E pulam mesmo, são arredios. Mas com o Senhor Jesus, no Salmo 50 de novo, só para complementar aqui, Salmo 50, versículo 10. Pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado nos milhares de colinas. Aqui, basicamente, Deus estava falando contra os sacrifícios em vão dos religiosos. Mas é isso, Ele é o Senhor de tudo. Deus dá uma ordem a tudo. Deus dá ordem a toda a criação e a criação prontamente responde. Mas quando Ele pede a nós para irmos a Nínive, nós falamos não. Nós endurecemos o nosso coração. A obra-prima de Deus, a obra-prima, aquela que Ele se encarregou de atribuir a ela a sua imagem e semelhança, é a mais obstinada, é a única obstinada de toda a criação. E ainda assim Ele escolhe nos amar, nos salvar e nos perdoar. Se aqui, que eles nessa época não tinham a revelação do Senhor Jesus, eram obstinados, assim como Jonas, mais do que Jonas, menos do que Jonas, tinham todo tipo de pessoas que não obedeciam a Deus, obstinadas. Se eles ainda eram condenados, quanto mais seremos hoje, quanto mais serão hoje aqueles que rejeitam o sacrifício de Jesus. É o sacrifício mais doce que já existiu. Então, meus irmãos, é isso, Deus é o Senhor de tudo. Deus fez o mar ficar revolto para mostrar a Jonas, porque Jonas sabia, como a irmã Margarete colocou, que ele era o motivo da confusão toda. E tem alguns temas principais aqui, que foram a disciplina de Deus, às vezes ela vai parecer castigo, mas ela está nos livrando, como foi o caso do peixe. Se o peixe não aparecesse ali, Deus deixasse ele à deriva, morte. Também não há lugar, como o Marcelo citou aí, não há lugar que Deus não vá nos ouvir. Não dá para fugir da presença de Deus. Talvez você esteja no seu pior momento, mas ainda assim Deus te ouve, Deus não te abandonou, Deus está com você. Versículo 9, o livramento, a salvação, ela pertence do Senhor. Não existe torre de Babel que nos leve a Deus. É Ele que vem até nós, se revela a nós e nos salva. E toda a disciplina de Deus, ela tem um propósito. Se nós estamos vivendo uma disciplina da parte de Deus, muitas vezes não é para nos matar, é para nos ensinar. É a música que eu estava ouvindo aqui, da Midian Lima. Jonas, vontade boa, perfeita e agradável, ela provém somente de Deus. Se Deus está mandando vento forte, não é para matar, é para te mover. E é isso aí. Esse capítulo 2 não poderia cair em outra pessoa.
É a luva, é uma luva. O poder de Deus aqui também, porque Elias desafiou 450 profetas de Baal. E os dois ouviram, vamos ver qual que vai pegar fogo aqui. Pode reclamar aí, começou a caçoar a galera. Beleza? Começou a caçoar, mas mesmo assim, ele ainda virou para Deus, não tem mais ninguém não, o que eu estou fazendo aqui? Seu Deus está no banheiro, seu Deus está viajando. Isso é que ele mesmo clamou a Deus, falou assim, não tem mais ninguém. Deus falou com ele, existe mais 7 mil que não se dobraram, mas ele duvidou. Mesmo assim ele duvidou, ele vendo aquilo tudo ali acontecendo, ele viu que só no ouvido dele pegou fogo, mas ele ainda duvidou. Agora, essa questão também de Jonas, de Deus, ele reconhecer lá no capítulo 1, que as coisas ruins estavam acontecendo era por conta dele, que ele conhecia Deus, isso só pode ser o Espírito Santo, né? Só pode ser o Espírito Santo pousando nele ali, dando essa revelação, porque o coração do homem... Eles começaram a jogar sortes, né? Jogaram sorte, verdade. E no jogar sorte sobrou para ele. Aí quando olhou para ele, quem é você? Né? De onde você veio? E o povo começou a fazer os inquirir, né? Aí ele teve que falar, sou hebreu, sou não sei o que, e tudo mais. Aí eles, todo mundo estava clamando do Deus deles, clamou. O Jonas teve. Aí o Jonas sentiu que ele precisava. É aquela expressão, tira o Jonas do barco. Né? Às vezes você está numa situação, seja familiar ou profissional, e tem um sujeito ali com você que ele não pode ficar naquele barco, ele tem que ser liberado. Então você tem que tirar o Jonas do barco. E existem barcos também que Deus não vai dar livramento. No caso de Paulo, Deus não deu livramento para a embarcação, né? Foi todo mundo. Também teve essa situação, né? Tiago e João falou com Jesus para mandar fogo lá na galera lá para poder resolver o problema. Jesus queria que pregasse e que ele se convertesse. O Paulo, a embarcação, tudo destruído, mas todos se salvaram. Ele predisse antes, né? Predisse antes. E é interessante, né? A forma como ele falou. Deus parece que cada um ele precisa te convencer em algo. Igual na questão da cura. Às vezes, né, ser curado o suficiente, ou pela mão, ter que agir. O sujeito lá que estava 38 anos esperando ser julgado num poço de Betesda para poder ser curado. Aí Jesus cura ele e fala com ele, levanta e leva na cama. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas se aproveitam, vivem a vida condicionada àquela muleta. E ele não queria mais aquilo lá, você foi curado. Então, lá na sua cama, para da mendigança, para de viver dessa forma. Nós temos uma tendência tão grande a acostumar com ruim, com mal. É coisa de Adão mesmo. É coisa de Adão. Milagres não cessaram. Cessou não. Não cessou. Vocês homens têm que ler o livro O Silêncio de Adão. Do Gary Crabb. Eu já li ele. Eu procurei esse livro, mas eu não acho. Só o Lucim que vende. Só o Lucinho que vende? Eu tenho ele, te empresto. Eu li esse livro e acabei dando um pastor querido, né? E acabou que eu Eu procurei para ler. procurei, tá tipo assim, 600 reais, Pastoral, e esse livro foi citado, porque ele é muito profundo Fala sobre a omissão. sobre a missão, justamente. Eu li ele. Né? Ele é muito interessante trabalhar. É muito bom mesmo. Eu te empresto ele. Descobrir alguma coisa Tem ele, eu tenho outro do Larry Crabb também que eu nunca li, mas está lá. Viciados em si mesmos. Ele é psiquiatra, psicólogo, né? Tem ciência. Quando eu fiz essa psicologia pastoral, é que o professor adorava ele, né? Aí citou esse livro. A gente comprou para o estudo da escola, né? Mas ele tem um público-alvo para os homens mesmo. Muito forte o livro. Muito forte o livro. Amém? Vamos orar. Ora por nós, querido. Chega de santo Deus.
Deus, obrigado, Senhor, por esse estudo, obrigado, Senhor, por mais um Obrigado. dia, obrigado, Senhor, porque estamos aqui, mesmo frio, mesmo em véspera de feriado, Nada estamos nos aqui porque nós queremos ter mais sede e fome da Tua palavra. Sim, Deus. Então, Senhor, que nos perdoe, mesmo a gente falando de Jonas, mesmo a gente falando de todos os erros de Jonas, muitas vezes Cometemos. nós somos Jonas, nós queremos fugir da Sua presença, nós queremos fugir do Seu chamado, Sim, nós Deus. queremos fugir, ó Pai. Mas nós cremos que o Senhor ainda manda os peixes, ainda nos restaura, nos consola, Sim, Deus. nos exorta. Ó Pai, Aquilo que nós vem possamos, de fato, ó para Pai, matar o Senhor não permite. realizar o Teu chamado. Senhor, na use sua em vida, favor. Pai. Nos ajude, nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê graça, Pai. Sim, Deus. Que o Senhor, Não desampare-nos. somente o Senhor pode nos dar força. Se com o Senhor nós apesar tendemos das a ser assim, dificuldades, imagina assim, apesar Senhor. dos nossos medos, nossas É a sua inseguranças. mão que nos livra do abismo, é a sua mão que nos mantém longe. Pai, que o Senhor nos leva para casa, nos leva em tranquilidade. Sim, Pai, nos guarde-nos. proteja, da mesma forma que o Senhor nos trouxe até Em aqui nome com de Jesus. segurança. Que o Senhor possa nos levar também novamente para casa. Em Nós nome de agradecemos Jesus. pelo Felipe, mais uma vez esse esposo está ensinando, que o Senhor possa continuar sendo graça, sabedoria a ele. Em nome de Nós Jesus. sabemos que eu possa cada vez mais ter amor à tua palavra, Pai. Possa Em nome querer de mais Jesus. a tua palavra. Nós agradecemos, pedindo pela nossa igreja Maranhão, nossa igreja Maranhão. Sim, Deus. Ó Senhor, que apesar das circunstâncias, apesar dos problemas, nós sabemos que essa igreja é do Senhor, Pai. É o Senhor que manda, é o Senhor que manda, é o Senhor que pastoreia, é o Senhor que coordena toda a nossa igreja. Nós pedimos, Pai, a sua graça, a sua iluminação a cada líder e a cada pessoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, profeta.